Vamos lá, próxima notícia aqui no Mundo em Sua Casa. Coordenadores de 22 frentes parlamentares da Câmara dos Deputados, juntamente com o PL e o Novo, fizeram um ato para repudiar julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal, finalizados ou em andamento em temas como drogas, aborto e direito à propriedade. Segundo eles, as decisões invadem a competência do Congresso Nacional de legislar sobre esses assuntos. Na última semana, o STF negou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que era defendida por setores ruralistas. Ainda na sexta-feira, a ministra Rosa Weber deu prosseguimento à ação que discute a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Por fim, em agosto, a Corte acumulou 5 votos para afastar a criminalização do porte de maconha para consumo próprio. Após o diálogo com as frentes ontem, ficou acertado que representantes do movimento vão priorizar a votação de propostas que garantam a força e o papel do Poder Legislativo. Os parlamentares anunciaram ainda a intenção dos partidos e de membros das frentes parlamentares de obstruir as votações na casa. A obstrução pode ser feita por partido político. O PL está em obstrução, o Novo também. Os demais partidos estão no governo, mas esse movimento é suprapartidário e vai ter que acontecer uma solução política, concluiu o líder do PL, deputado Altineu Cortes. Michel Magu, acredito que essa questão entra justamente no que a gente estava debatendo com o Dr. Cairo aqui. Existe um vácuo deixado pelo Legislativo, por isso que o STF atua ou não, na sua avaliação? Bom, há uma mistura de acontecimentos e aí a gente tem que fazer uma questão histórica, temos que rever, estruturar e compreender o que está acontecendo no Brasil. De fato, por muito tempo, o Congresso se isentou, evitou discutir pautas polêmicas. Houve, sim, um afastamento do Congresso Nacional com a conectividade com a população e, ao mesmo tempo, a população com o Congresso. A política se deteriorou, a política se afastou da realidade e se interessou em manter seus próprios mandatos e não em trazer novidades, dialogar, trazer a voz do povo para dentro do Congresso. Há, sim, essa ausência, muitas vezes, do debate público, da atuação, e o STF acabou, muitas vezes, tendo um ativismo judicial maior do que deveria. Na ausência de atuação parlamentar, eles começaram a legislar que não é função, de fato, do Supremo Tribunal Federal. E, como em todo lugar, não existe espaço vago. Alguém vai ocupar o espaço que se deixa pelo próprio Legislativo, e foi o STF. Só que nessa realidade, no Congresso, se a gente for avaliar todas as pautas que você trouxe, Rafael, são pautas muito caras ao PT, ao governo Lula. E parece que, na falta de ter aprovação dentro do Congresso, um Congresso extremamente conservador, que acredita, que tem prioridades muito diferentes do que tem o governo federal, a gente está vendo a instrumentalização do Executivo com o Supremo Tribunal. Parece que o Tribunal Federal pegou as pautas do governo federal e falou para o Lula: seguinte, já que você não vai poder legislar, já que você não vai poder ter a maioria no Congresso, a maioria no Senado, a maioria na Câmara de Deputados, nós vamos fazer esse papel. Aqui a própria Câmara vai cuidar de temas que não vão passar no Congresso, como a discriminação da maconha, como o aborto, como também o marco temporal. São todas pautas que no Congresso brasileiro não passariam de jeito nenhum pela formação deste Congresso atual. Então, obriga o Congresso a se movimentar, a fazer um contraponto e, ao mesmo tempo, a ser, de alguma forma, uma oposição mais dura. Porque nós sabemos que o Centrão e o conservadorismo caminham juntos. Quando você traz uma pauta muito interessante, como o PL e o Novo, que muitas vezes foram antagônicos, o Novo criticou muito o ex-presidente Bolsonaro, e hoje estar juntos nessas pautas, por quê? Porque aí volta aquela fala que o Amoedo dizia: sou conservador nos meus costumes e liberal nas minhas pautas. Parece que isso vai ser o que vai trazer.
as diferentes bancadas, a bancada do ruralista, o PL, o Novo e o conservadorismo do Congresso, para uma só pauta e fazer oposição a essas discussões que o STF está trazendo de forma abrupta, que são questões programáticas de conteúdo do próprio governo federal, que de fato o executivo não poderá carregar esse desgaste, porque terá dificuldades imensas em poder ter relacionamento com o próprio presidente do Congresso, que é do Centrão, que é o Arthur Lira, que assim foi com Bolsonaro e continua agora com Lula. Doutor Cairo, vamos ficar sempre à mercê do Congresso, de quando o Congresso achar o melhor momento? Eu vou citar um exemplo para o senhor. Na Constituição, fala que a lei deve regulamentar a questão, por exemplo, da greve dos servidores públicos. E essa lei não existe. Não, por que não fizeram até hoje, por exemplo? Não é conveniente para o Congresso eleger apenas determinadas pautas em determinados momentos? Ô, Rafael, eu concordo que eu não valido, eu não ratifico o silêncio do Congresso Nacional. Porém, uma segunda porta, uma segunda opção, ela não está aberta. Não existe uma via, um caminho para que essas discussões aconteçam pelo STF. Então, o único caminho é por meio dos nossos deputados e por meio dos nossos senadores. A população, se ela tem interesse em determinado assunto, determinado tema, ela deve, pelos seus meios legais, lícitos, constitucionais, cobrar, exigir, fiscalizar. E se o executivo ou o judiciário tiver um interesse em determinada pauta, isso deve correr, essa discussão deve ocorrer no Congresso Nacional e isso de fato deve ser negociado. Gostei da fala do Dr. Magu, ele trouxe algo que é muita verdade. Muitas pautas de esquerda, que são pautas do governo federal, não possuem ambiente no Congresso Nacional, não possuem ambiente para discussão na Câmara dos Deputados ou perante o Senado Federal, e eles acabam levando essas discussões para o STF. Mas por quê? Às vezes por uma falha, a gente tem uma falha velada aí na nossa Constituição, às vezes por causa do nome da nossa Corte Maior, que se chama Suprema, e ela coloca uma vestimenta de superioridade, como se ele pudesse dizer diretrizes ali do Executivo, do Legislativo, porque os excessos do STF não se limitam ao Legislativo. A gente viu por diversas vezes o STF entrando em assuntos, em temas, em questões também do Executivo. E o que a esquerda tenta fazer, por uma falta de ambiência no Congresso Nacional, é acabar levando essas pautas para o STF para que elas possam ir adiante. Mas esse é um caminho errado, né? Existe uma anomalia aí nesse procedimento. O procedimento correto é por meio do Congresso Nacional, mas para isso você precisa de voto, você precisa de popularidade, você precisa que a população valide e ratifique aquela ideia e aquele pensamento, que não é o caso, principalmente nessas pautas polêmicas que envolvem aí pautas morais, pautas que envolvem o agronegócio, que é uma das forças motrizes aí do nosso país, e mais uma vez o agronegócio está sendo atacado. Vamos para algumas participações sobre o tema. A Marise disse que impressiona o menosprezo do Congresso pela inteligência da sociedade. STF só age quando provocado. Rodrigo Pacheco sabe que o Congresso inerte é o motivo das interferências do STF. Perderam tempo com esse PL inconstitucional que certamente cairá no ridículo e é dispendioso a reação dos meninos rebeldes de quinta série que estão no Congresso. Opinião forte aí da Marise. Temos também mais opiniões aqui no nosso WhatsApp. A opinião agora é a do Vilmar Celestino. Ele disse: Magu, você não acha que é dado muito poder ao presidente das casas do Legislativo? Porque se ele não pode pôr em pauta para ser votado, os parlamentares... Porque se ele não pode pôr em pauta para ser votado, os parlamentares nada podem fazer. Interessantíssima pergunta. Primeiro, antes de entrar nessa pergunta, eu queria mandar um abraço para a Aninha, professora universitária da UEG, que está a caminho de Anápolis e está nos ouvindo. Manda um abraço para o Rafael, para o Cairo e para todos que estão nos assistindo, ouvindo. Então, quando você questiona o poder do presidente, você está questionando o regimento interno. E essa questão foi pautada, votada, dialogada, inclusive com os pares. Por isso é muito importante a eleição desse presidente. O presidente do Congresso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, são pessoas que devem ter
uma aprovação, um diálogo, uma compreensão dos seus pares. Por isso se faz a eleição, por isso dentro do regimento já são lhe conferidos poderes a eles que possam de fato liderar, ser o representante, o porta-voz de cada um desses parlamentares que ali estão. Esse poder é conferido pelo próprio parlamentar, pelo próprio regimento interno. Sim, um poder muito grande, mas faz parte da democracia. Existe também dentro do regimento mecanismos que, se houver maioria, o permite contemplar, pressionar, dialogar, forçar o presidente a recuar de uma posição. Então, aonde está o grande negócio, a grande articulação do presidente? É compreender cada momento do Congresso e, ao mesmo tempo, nessas caças que o nosso ouvinte questionou, é ter essa sensibilidade. Senão, ele não consegue nem se reeleger, nem manter o poder, e esse é o jogo político partidário, eleitoral e, ao mesmo tempo, dentro do Congresso. Por isso, o presidente normalmente é uma pessoa que conhece de ponta a ponta o Congresso e tem nele a base estrutural para poder lidar com esse poder. Agora, quando o presidente não sabe, é autoritário e acaba exagerando, acontece a mesma coisa que aconteceu com Eduardo Cunha. Os mesmos parlamentares são os responsáveis da sua derrocada.